Olá, caríssimas irmãs, olá, caríssimos irmãos que acompanham as atividades do Centro Espírita Nosso Lar Virtual. Que alegria mais uma vez estarmos aqui reunidos para estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Para quem não me conhece, meu nome é Galeno e hoje eu sou voluntário nessa atividade de fazer um comentário sobre as lições que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a respeito. O tema de hoje será a oração, as qualidades da prece, esse momento de comunhão com a divindade. Obrigado, Sueli, pela presença, pelo convite. Que Jesus, então, nos abençoe a todos. Para a gente iniciar essa nossa atividade, então, antes da prece inicial, quero convidar todos para uma leitura que tem a ver com o nosso tema. É uma mensagem do Espírito Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida. Diz assim a mensagem, na oração é o título. E ele inicia com uma passagem de Lucas, no capítulo 11, verso 1, quando os discípulos pedem a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. E aí, a respeito disso, o orientador espiritual comenta o seguinte: a prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes, nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam à vida física. Em suma, buscam a fuga. Anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama e o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre, levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e serviu. Então essa mensagem é para a gente ilustrar o tema de hoje, que é a oração. Como é que nós estamos orando? Qual é a nossa intenção ao nos conectarmos com a divindade? Para isso, para que esse nosso momento de estudo seja proveitoso, gostaria de convidar todos para um momento de oração antes, pedindo a proteção de Deus para esse momento. Amado Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade que estamos tendo de estudar juntos, através dos recursos que a tecnologia nos proporciona. Que esse nosso momento de reflexão seja proveitoso para todos nós. Rogamos a inspiração dos benfeitores espirituais, que eles nos
auxiliem a clarear as nossas ideias. E com a nossa mente esclarecida e instruída, possamos servir, possamos oferecer o nosso benefício ao nosso irmão, possamos continuar dispostos a aprender. Abençoa a nossa casa, a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família e abençoa toda a humanidade. Que assim seja. Pois bem, meus irmãos, vamos entrar no tema específico. As qualidades da prece. O que a prece precisa ter para ser efetiva, para que possa alcançar esse resultado de nos ligar ao sagrado, de nos ligar ao divino, às forças grandiosas da criação, às inteligências superiores. Porque de fato é isso o que é a oração, essa conexão, essa comunicação com o divino, com o superior, com as forças superiores da criação, para que nós possamos nos sentir abastecidos, para que nós possamos nos sentir revigorados e para que nós possamos perseverar na busca do crescimento, da evolução, do aprendizado, da melhoria. Então, a prece é esse momento de comunicação. A prece tem a ver com conexão. Mas, às vezes, nós não estamos numa sintonia para favorecer essa conexão. Situações externas e, principalmente, situações internas podem afetar a nossa oração. Situações externas podem afetar de que forma? Quando não nos favorecem a concentração. É por isso que Jesus nos recomenda, no momento da prece, para a gente se recolher. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. A primeira questão é se colocar num ambiente favorável para essa conexão. Se muitas coisas nos distraem, se muitas coisas desviam o nosso pensamento, isso pode não favorecer a prece de modo eficaz. Às vezes o nosso pensamento divaga, o nosso pensamento se dispersa muito facilmente. E aí é interessante nós encontrarmos um local um pouco recluso, um pouco isolado, o máximo possível, para que a gente possa se manter em concentração. Concentração é focar, é manter o nosso pensamento concentrado, focado em um ponto específico. No caso, o contato com a divindade. Então, como nós somos muito dispersos, se tem uma TV ligada, se tem uma música tocando, isso pode não favorecer a nossa oração. É claro que isso não é uma condição essencial. Isso favorece, mas não impede a prece. Que haja barulho, o barulho pode até atrapalhar, mas algumas pessoas podem focar, apesar do barulho, dependendo das suas necessidades. Então eu posso estar no ônibus e estar orando, né, o barulho da cidade, do trânsito. Eu posso estar no meio do trabalho com pessoas falando, eu posso orar. Mas isso não me impede essa conexão. Mas se eu puder me isolar, isso favorece a concentração. Mas às vezes o momento não permite. Isso não impede de nós orarmos. Mas a oração, mesmo assim, ela é esse ato de conexão íntima com a divindade. Eu não preciso estar expondo que eu estou orando. Jesus faz uma crítica nesse ponto, comparando com as pessoas que querem se mostrar pessoas puras,
e que ficam na frente dos outros orando com um aparente fervor, mas para receber a admiração, para receber os aplausos dos outros. Essa conexão é algo íntimo. Então, ficar de joelhos ou ficar falando em voz alta no meio da rua, isso não indica que nós somos pessoas melhores, mais piedosas, mais justas. Não. Muitas vezes isso é um ato apenas de exibicionismo. A prece não é um ato de exibicionismo. A prece é essa conexão íntima com a divindade. Então, se colocar numa posição formal, falar em voz alta, palavras rebuscadas, para que os outros possam admirar a nossa inteligência, admirar os recursos da nossa oratória, por acaso. Não é uma prece, é apenas exibicionismo. Quando Jesus fala para que nós nos recolhamos a um local determinado, ele está mostrando que essa conexão é algo íntimo. É claro que em meio à multidão, às vezes em um turbilhão de pessoas, em uma situação preocupante, aflitiva, uma situação de tensão, eu posso orar? Sim, no meu íntimo. Eu posso manter a fé, manter a oração, o pensamento concentrado em Deus. Então a fé não é um ato de exibicionismo. Um outro ponto que o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo nos trata sobre oração, é que quando orarmos, nos prepararmos para orar, se tivermos qualquer coisa contra alguém, vamos nos esforçar para perdoar. Jesus disse assim no Evangelho de Marcos: se não perdoardes, vosso Pai que está no céu também não vos perdoará os pecados. Então o que adianta a gente buscar essa conexão com o divino, a gente buscar essa conexão com as forças superiores da criação, se nós alimentamos mágoas, se nós alimentamos a inveja, se nós reforçamos em nossa mente, em nossas emoções, os conflitos com as pessoas? Jesus mostra então que um ato de conexão com o divino é buscarmos nos aliar, nos unir aos demais, apesar das nossas diferenças. As diferenças que nós tenhamos com as outras pessoas, elas não precisam fazer com que a gente seja inimigo. Ela não precisa fazer com que a gente seja adversário. Nós podemos olhar o outro como irmão. Agora, o que muitas vezes nós fazemos é alimentar a raiva. Oba, Cláudia, bom dia. E a gente fica alimentando aquelas emoções que são nocivas, prejudiciais, que são emoções que nos causam um abalo. Jesus diz assim, então, quando for se preparar para orar, tente perdoar. Tente naquele momento se desconectar da raiva, da frustração que a gente sente pelo outro nos decepcionar, nos magoar, nos ferir ou não concordar com a gente. Isso também é oração. Isso é preparação para a oração. Então a gente muitas vezes fica magoado, ferido, com pessoas próximas da família, com pessoas do trabalho, com vizinhos, e a gente fica remoendo, a gente fica repensando aquelas atitudes, e aquilo fica renovando em nós uma raiva, uma chateação, uma frustração. Tentar aliviar aquele sentimento de mágoa contribui para que a gente se conecte com a divindade. Porque o que deve nos ligar com as outras pessoas é o amor, é o respeito, é a tolerância.
Se nós nos mantivermos em contato com os demais através do amor, do respeito, da tolerância, nós estamos em conexão com a divindade. Agora, alimentar o ódio, alimentar a frustração, alimentar a mágoa, não contribui em nada para que a gente se harmonize com o divino, para que nós nos harmonizemos intimamente. A gente tem que entender muitas vezes isso, que a prece, a oração, é uma situação que favorece a conquista do nosso equilíbrio interno. Muitas vezes a gente pensa na oração como algo apenas voltado para o exterior. Uma conexão com os anjos, com os bons espíritos, uma conexão com Deus, com Jesus, o nosso mestre. Sim, a oração é essa conexão com o superior. Mas a oração também é uma conexão com nós mesmos, com o nosso superior interno, com as nossas qualidades inatas, que foram colocadas em estado de semente no nosso íntimo do ser. Todos nós temos a semente da perfeição. Todos nós temos a semente das virtudes, da qualidade. A lei divina está dentro de cada um de nós. Se esforçar para a conexão com o divino é buscar essa harmonia interna. Então, é claro que a oração favorece a ação externa, a ação dos seres superiores sobre as nossas vidas. Mas a oração essencialmente favorece essa nossa harmonia interior. Como pensar em harmonia interior se nós alimentamos a mágoa, se nós reforçamos o conflito, se nós apenas pensamos naquela atitude que nos enraivece, que nos frustra, causada pelos nossos irmãos? Então isso não vai favorecer essa conexão com a divindade. Então por isso que Jesus nos diz assim, olha, busque essa superação desses sentimentos que te afastam do outro, que te afastam do próximo. Busque reforçar o perdão. Busque compreender o outro na sua fragilidade. Por que o outro nos magoa? Por que o outro nos fere? Porque ele é frágil. Ele é um ser humano em processo de aprendizado, ainda na infância do desenvolvimento. Como nós ainda somos seres na infância do processo de desenvolvimento cósmico, de desenvolvimento na evolução universal. Ainda temos tantas estradas a percorrer, ainda temos tanto aprendizado. Se nós temos tanto a aprender, não sabemos quase nada de nós e nem do universo. Quanto mais o outro é como nós. Então ser tolerante e buscar respeitar o outro é entender as fragilidades humanas. E também Jesus falou nas qualidades da prece uma coisa muito interessante sobre esse ato de conexão com o divino. Deve ser um ato de humildade. Quando nós percebemos que nós somos apenas um aprendiz do universo, um aprendiz da lei moral, das leis de Deus. Muitas vezes nós nos exaltamos por participarmos de um grupo de oração. Centro Espírita Nosso Lar, por exemplo. Eu sou aplicador de passe, ou eu sou um expositor, ou eu sou um monitor de evangelização ou de estudo do ESD, ou eu sou um médium, que recebe as comunicações espirituais, e aí eu me ufano, eu me exalto, e me acho numa posição de superioridade, e assim eu quero receber mais favores.
Engraçado que a gente muitas vezes faz da oração como se fosse uma relação entre Aladim e o gênio da lâmpada mágica. A história de Aladim mostra que ele apenas alisava aquela lâmpada e o gênio aparecia para realizar os seus desejos. E muitas vezes a nossa ilusão é essa, que a gente vai, se acomoda, faz a nossa oração e quer que Deus apareça como um gênio da lâmpada mágica e realize os nossos desejos. Será que é isso a oração? Realização de desejos? Deus passa a ser um grande fornecedor das nossas vontades? Deus é apenas um grande atacadista, que tudo que a gente precisa está lá ao nosso alcance, a gente só vai lá pegar, bota no nosso carrinho e depois leva para casa? Será que é essa a postura com a divindade? Não. A postura com a divindade é uma postura de desenvolvimento pessoal. A prece, a oração, é esse alimento que renova em nós a disposição para que possamos prosseguir com os nossos esforços. O esforço é nosso. O resultado será uma consequência dos nossos esforços. Por isso que Jesus disse: buscai e achareis. Não é que vai ter uma lâmpada mágica. Não é, Nai? Não é que vai ter uma lâmpada mágica para que a gente, num passe de mágica, receba tudo de mão beijada. Nós temos uma compreensão, às vezes, ilusória e fantasiosa e até infantil da prece. A oração é esse ato em que a gente busca se alimentar, em que a gente busca se fortalecer, a gente busca a inspiração. Olha que coisa interessante. Muitas vezes a gente se sente desorientado, perdido, e nesse momento da oração a gente muitas vezes se sente inspirado com uma ideia, um pensamento, um consolo, um afago na nossa alma. Mas não uma resolução passiva dos nossos problemas, em que a gente só pede e as coisas acontecem apenas com um estalar de dedos. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então, muitas vezes a gente acha que pela postura que nós temos na casa espírita, por uma determinada posição que a gente ocupe, a gente acha mais favorecedor. Não, eu sou na casa espírita há 20 anos, 30 anos, sou médio, sou aplicador de passes, sou orador. As coisas para mim devem ser uma facilidade total. Será que é assim? Para Jesus foi assim? Ou será que Jesus, não é, Cláudia? Será que Jesus não nos disse assim: quem quiser me seguir, carregue a sua cruz? Então, que ilusão é essa nossa de achar que, por estarmos na casa espírita, nós estamos isentos de passar pelas situações de aprendizado, de reparar os erros cometidos. Nós não estamos isentos. E a prece favorece a nossa persistência. A prece favorece a nossa perseverança. Senhor, dá-me força para que eu possa continuar, para que eu não me sinta abalado, para que isso não me impeça de continuar avançando, fazendo a minha parte. Então, muitas vezes a gente faz essa autoexaltação, esse ufanismo pessoal. E Jesus coloca até o exemplo na parábola do fariseu e do publicano, em que o fariseu se exibe: olha, eu faço jejum, eu dou o dízimo, eu faço a doação, eu não sou como esses pecadores
eu faço a minha parte na fé. E o publicano não. O publicano ele se diz assim, olha, eu sou apenas um pecador, eu erro muito, muitas vezes eu falho, mas Jesus disse que esse alcançou um contato muito mais profundo com a divindade, porque ele buscou não se exibir na prece, não se exaltar, mas se colocou como um aprendiz do universo, se colocou como um aprendiz da divindade. É assim que a gente deve se portar. A gente deve se portar como aprendizes, como aqueles que estão aqui para desenvolver, para evoluir. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes a nossa mente passa por situações tão complicadas. Às vezes temos perdas que nos causam luto. Às vezes temos dúvidas sobre que caminhos decidir em nossas vidas, nosso modo correto de agir em relação às pessoas. Às vezes isso nos causa tanta angústia. Jesus nos orientou à oração para que possamos meditar. A oração é essa busca do divino em nós e nos fortalecer essa ligação com as forças superiores. Nós não temos que ter a ilusão de que tudo irá se resolver magicamente. Não. Mas também nós temos que ter a consciência de que a força divina nos acompanha. Busquemos essa força divina em nosso dia a dia. A fé também é um exercício. A fé também precisa de persistência, precisa de consistência. Às vezes nós fazemos a prece apenas quando lembramos. Hoje eu não fiz a prece, hoje eu não fiz a minha oração, saí de casa tão apressado para o trabalho, para essa rotina tão agitada que nós temos, passamos o dia na correria fazendo 1001 atividades, regressamos de casa com fome, vamos lá comer, cansados, vamos direto dormir ou assistir uma série, às vezes a gente dorme assistindo algo na TV, esquece de orar. Não temos consistência na oração. Então a fé, ela precisa de consistência, que se dá com hábito e disciplina. Quando orar, quando acordar, por exemplo, esse pode ser o nosso primeiro gesto. Senhor, eu despertei. Inspira nesse dia. Que eu possa ter força. Eu tenho alguns problemas para resolver. Eu tenho decisões a tomar. Eu tenho escolhas. Inspira para que eu possa ter sabedoria. E para que eu não haja com impulsos agressivos, egoístas, orgulhosos. Para que o amor me ajude a tomar as melhores decisões. Essa é uma oração. Então a gente precisa desenvolver essa consistência. Às vezes a gente ora chorando. Senhor, eu estou passando por isso. Eu sei que eu preciso resolver esse problema, mas me inspira. Ou então a gente só diz assim, Senhor, eu quero desabafar. E a gente desabafa com Deus. A gente desabafa com os anjos espirituais. Isso serve como uma catarse. Isso serve como uma forma da gente extravasar. Tudo isso é oração. Ou então a gente vai para um local isolado nesse feriado, né? Estamos agora num feriadão de carnaval. Algumas pessoas podem gostar de ir para um sítio, de um local isolado. E aí nesse feriado a pessoa pode contemplar a natureza, contemplar a criação. Essa contemplação é prece, é oração.
é modo de conexão com o divino, assim como servir, assim como trabalhar pelo próximo, olhar alguém passando por dificuldade, olhar alguém passando por algum desafio íntimo, estender a mão, tentar compreender a pessoa, perdoar as faltas que eles cometem contra nós. Tudo isso é conexão com algo superior. E essa conexão é a prece. Essa conexão é a oração. Então, meus irmãos, que Jesus nos inspire para que nós possamos ter essa constância, nós possamos ter essa consistência na oração, na prece, para que a gente possa, nos desafios que vão aparecer inevitavelmente para todos nós, sempre tomarmos as melhores decisões, agir com humildade, buscar querer aprender com cada uma delas e passar pelas provas, aprendendo, extraindo as melhores lições que elas podem nos oferecer. Era isso que nós tínhamos para falar hoje. Hoje não podemos ter a presença dos nossos intérpretes de Libras. Não tem problema, o Grupo Mãos Amigas volta em outro momento. Eu agradeço a Sueli, agradeço a todos os nossos irmãos do nosso lar virtual pela oportunidade de estarmos aqui interagindo. Para encerrarmos, convido a todos para uma oração. Senhor, obrigado por esse momento de aprendizado, de reflexão que o Senhor nos proporciona. Que essas lições possam ser capazes de contribuir para a nossa mudança, o nosso esclarecimento íntimo. Que o Senhor nos reforce a fé e a disposição de servir a todo momento. Abençoa a nossa vida, a nossa família, as nossas pessoas amadas. Envolva-nos das melhores vibrações e que tenhamos força para receber, que estejamos receptivos a esse amor tão abundante que vem de Ti. Obrigado, Jesus. Cuida de todos nós. Cuida especialmente de tantos irmãos e irmãs que passam por necessidades e aflições. Que todos possamos nos unir através do amor, através do respeito, da tolerância. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. Centro Espírita, nosso lar virtual. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.